O mundo já passou por várias guerras ao longo da história. Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Argélia e do Vietnã, entre outros grandes conflitos. São muitos relatos ao longo da história, mas hoje vamos viajar. Iremos imaginar e entrar na nave da imaginação, onde voltaremos para 1990 para entender melhor esse conflito. Bem, eu sou o Cypher e buscamos apenas o conhecimento de tudo. A Guerra do Golfo foi o primeiro grande conflito do período pós-Guerra Fria, que agregou vários países, sendo eles Estados Unidos, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Reino Unido e mais de 25 países combatentes, sendo os principais iniciadores do conflito o Iraque, com o principal objetivo de anexar o Kuwait a uma de suas províncias, já que o Iraque estava insatisfeito com determinadas ações do governo. Bom, basicamente o Iraque pensou assim: olha o Kuwait, tem muito petróleo lá, né? E se nós pegássemos tudo aquilo à força? Como quem não quer nada? Ia ser legal. Esse foi o principal erro do líder do Iraque, Saddam Hussein, já que ele não esperava uma reação tão rápida do Ocidente, pensando que eles estariam tranquilos, nos deixando esbarrar petróleo para todo lado. No início de 1991, a ONU emitiu um ultimato ao Iraque, falando assim: saia com suas tropas, até 15 de janeiro nós seremos forçados a tomar medidas mais claras. Então o Iraque pegou suas coisas, saiu, voltou para casa, certo? Errado. Muito errado. Basicamente o Iraque falou: pode vir, nós é forte, Saddam Hussein é o líder, vocês não podem contra nós. Bom, como esse pedido de retirada não rolou, vários países se organizaram, algo que ficaria conhecido como coalizão. Uma espécie de força-tarefa entre países, criada na época para libertar o Kuwait da ocupação iraquiana. Mas por que o Iraque estava tão determinado a anexar o Kuwait a um de seus territórios? Bom, para podermos compreender isso, devemos viajar para 1979, onde o Saddam Hussein assume o poder no Iraque, mas também no mesmo ano, temos a Revolução Islâmica no Irã, onde o fundamentalismo islâmico assume o poder de ordem xiita, e por aí começa a promover uma revolução onde o Irã começa a se governar com base nas suas primícias e religiões islâmicas. Agora em 1980, o Iraque decide invadir o Irã, temendo que ocorresse uma revolução islâmica no Iraque. Esse conflito teve como base milhares de prisioneiros, pessoas sendo mutiladas independente da sua faixa etária, destruições, soldados entrincheirados perdendo suas vidas, sem sequer saber o porquê que estavam lutando, apenas acreditando que isso tudo era por causa de um caráter religioso. Esse foi um dos conflitos mais cruéis que o mundo assistiu durante os anos 80. Sem nenhuma intervenção externa de outros países,
O resultado dessa guerra foi a destruição dos dois países. Milhares de mortos, destruições, carência estrutural e econômica. Ou seja, depois disso o país ficou na merda e sem perspectiva de vitória alguma. Mas em 1988, o Irã e o Iraque entraram em um conselho onde foi necessário criar um acordo de paz e de cessar-fogo, onde não há vitoriosos, apenas perdedores. Mas sabemos que na verdade o que estava por trás disso tudo era questões econômicas e relações de poder. Por fim, o Iraque, endividado pela guerra com o Irã, sendo dono de um grande arsenal militar, já que estavam passando por um momento de decadência econômica por causa da guerra do Irã, decidiram se apossar dos poços de petróleo do Kuwait, a fim de sanar as suas crises econômicas, alegando que o Kuwait seria um território seu, já que ele havia sido criado por interesses colonialistas, onde ele foi deixado independente para atender o interesse dos europeus. Mas sabemos que isso tudo foi um interesse para se apossar das reservas de petróleo, assim podendo utilizá-las para alavancar suas economias. Após invadir o Kuwait, se é que podemos chamar assim, já que as forças do Kuwait não ofereceram sequer alguma resistência. O país foi tomado rapidamente, até porque o exército iraquiano era um dos maiores do mundo. Enfim, o Iraque estava lá de boas, tinha uma província anexada, estavam com plano de aumentar os preços do petróleo para o mundo. Isso era o sonho de todo iraquiano. Até que, mediante a pressão dos Estados Unidos para com o Conselho de Guerra da ONU, que resultou na divulgação da Resolução 660, dizendo: nós do Conselho de Segurança da ONU condenamos tal invasão e ordenamos que vocês retirem suas tropas do Kuwait de imediato. Sabemos que o líder do Iraque, Saddam Hussein, ignorou completamente a resolução, dando a oportunidade para uma segunda resolução, a 678, emitida pela ONU, que estabelecia um prazo para a retirada das tropas iraquianas. Isso foi no início de 1991, com o prazo da retirada até 15 de janeiro. E, como eu disse antes, as tropas do Iraque não se retirou neste dia. Bom, eles com tal confiança, já que na época eles tinham um dos maiores exércitos, iniciou-se o conflito, né? Foi tiro e bombas para todo lado, ataques táticos aéreos feitos pelos Estados Unidos, destruindo tanques e a porra toda. Mas o Iraque era insistente. Eram fortes, Saddam Hussein era o líder. E a luta continuou por dias, vários dias, até que em 24 de fevereiro de 1991 iniciou-se a Operação Tempestade no Deserto, que foi criado para terminar de varrer o resto das tropas iraquianas, sendo uma operação terrestre onde lutaram por aproximadamente 100 horas. Com a tropa das coalizões em vantagem, os iraquianos pensaram: bom, eu tenho família, né? Somos novos demais para morrer. Bom, galera, hora de recuar. Eu tenho família, todos nós temos famílias e somos novos demais para morrer. E foram aí que as tropas iraquianas saíram do Kuwait, exatamente no dia 28 de fevereiro, cerca de 4 dias depois do conflito no deserto. Nesse mesmo dia, os Estados Unidos concederam um cessar-fogo, se retirando do país e fazendo a libertação do Kuwait. E é isso, né? Mais uma vitória dos mocinhos. Bom, há aqueles que queriam que os Estados Unidos abrissem uma ofensiva direta para o Iraque, mas isso só aconteceu cerca de 12 anos depois,
algo que foi dado como a Segunda Guerra do Golfo. Por fim, senhoras e senhores, esse foi um pequeno resumo das várias situações e conflitos que rolaram no Golfo. Algo que ficarei marcado na história como o dia da libertação.